Sejam bem-vindos, episódio 17. Confia nos dados. Novamente a gente gravando no horário ingrato, porque tem pessoas aí que estão impossibilitando a gente de dormir até mais tarde. Não conto quem é. Tia Antônio, cara. Porra. Ah, é, né? Aham, sei. Sei. É a culpa de uma pessoa cujo nome começa com A, não nego. Bom dia, pessoal. Apesar do mau humor do Marcos, estamos aqui mais uma vez gravando um episódio maravilhoso para vocês. Gostou da persona? Que eu tava rindo, brincando aí, começou o episódio, eu dei essa. Gostou? Baixou a Cara, isso é bad, né? muito legal, cara. Não, eu tinha um amigo que ele era até divertido horrores de manhã, mas você chegava para ele de manhã, bom dia, bom dia para quem? Ainda não são nem 10 horas da manhã, não tomei café, bom dia para quem? É, eu sou de boa de manhã, gente, eu tô brincando. Bom, galera, seja bem-vindo, episódio 17. Hoje a gente vai tentar não ficar o episódio inteiro falando de Google, Microsoft e OpenAI, né? E, bom, mas antes da gente pular no nosso tema, né, vamos trazer aí as noticiazinhas da semana. People. Vocês têm alguma notícia relevante que vocês queiram compartilhar com a gente essa semana? Eu tenho um Ou tópico não? aqui que eu acho que é importante mencionar, mas eu não vou entrar muito no detalhe. É que na semana passada a Anthropic Ih, gente, sou eu que tô ruim lançou, o time hoje? de interpretabilidade da Anthropic lançou um artigo que é de uma sequência de dois outros artigos, né? Um de 2022, outro de 2023. Falando sobre interpretabilidade de modelos. Então, o ano passado, né, final do ano passado, a Anthropic tinha gerado já um artigo falando sobre a interpretabilidade de modelos baseados em Transformers, né? Na época era um modelo de uma única camada com 512 neurônios ali, né? Onde eles usaram o autoencoder esparso para fazer essa análise. E esse ano, agora, né, na verdade na semana passada, exatamente uma semana atrás, no dia 21, a Anthropic lançou esse artigo mostrando essa mesma técnica no Claude 3 Sonnet, né, que é o modelo de tamanho médio deles. É bastante complexo o que eles fizeram, né? Mas basicamente os resultados é que eles conseguem agora identificar regiões dentro da Multilayer Perceptron, dentro do Transformer deles, onde ele consegue dizer, por exemplo, essa região aqui, ou seja, esses neurônios, eles são referentes a uma determinada característica de linguagem. Então, isso, né, traz uma capacidade de controle sobre esses modelos muito maior, traz uma condição de fato de explicabilidade desses modelos muito maior e dá um jab ali, né, na OpenAI, que há uma semana atrás a OpenAI estava a área inteira da OpenAI é referente a essa questão de interpretabilidade. Pediu demissão e a Anthropic acabou de lançar, né, o que eu diria ali que é o maior ganho desde que o ChatGPT, né, se tornou popular, é o maior ganho para os Transformers do ponto de vista de Explainable AI, né, é o maior passo, né. Então, tópico aí bastante interessante. Não vou entrar nos méritos técnicos porque é bastante complexo, mas já fazendo o meu jabá aí, né? Essa semana eu devo soltar um vídeo explicando o que foi feito, mostrando os resultados, etc. Meu Deus, esse garoto é uma máquina, gente. Ele não para. Inclusive, já que é para fazer o jabá dos amiguinhos, a gente faz também, né? Lembrando que o Aaron tem um curso sobre o tema, tá? Para quem está querendo introduzir, querendo entender como utilizar AI, aí, a Gen AI para se destacar na própria carreira. Cara, super recomendo. Eu já escrevi isso no LinkedIn, volto a dizer aqui para vocês, cara. Se tem uma pessoa que eu procuraria para me ensinar todas as bases de AI, é esse menino que é um gênio, cara. Ele aprendeu SQL com 2 anos e agora já está aí fazendo curso de AI, de Gen AI, para ajudar todo mundo a se destacar na própria carreira. Super recomendo. Cara, uma coisa que eu acho que é importante falando sobre isso, e a gente vai entrar no tópico de educação aqui, e isso pode ser muito bem utilizado para isso, né? As pessoas elas têm ficado muito preocupadas, né,
com a inteligência artificial vai me substituir. Cara, a gente tá num passo diferente disso, né? Na verdade, a pessoa que sabe utilizar a inteligência artificial generativa é que vai te substituir, e não a inteligência artificial generativa. Então, se você não sabe utilizar, vamos dizer assim, né? Dá o start o quanto antes, né? Porque, de fato, é essa pessoa que tem esse conhecimento que vai te substituir. E o meu objetivo nesse curso é exatamente isso: é democratizar o negócio, né? É fazer com que mais pessoas tenham acesso a como utilizar. Simples assim, né? Às vezes você fala, pô, beleza, mas eu sei abrir o chat GPT e fazer perguntinha. Cara, isso não é saber utilizar. Mesma forma como ligar um computador, né, e abrir o Excel e o Word não é saber utilizar um computador, não é saber fazer pesquisa, não é saber usar aquela tecnologia. Abrir o chat GPT e fazer uma perguntinha não é saber usar a tecnologia, né? Então fica aí essa dica, né? E mais Já. do que isso, até complementando, Aaron, não é só sobre fazer utilizar, é sobre mais do que fazer, utilizar, pedir ajuda, fazer, proceder da maneira correta, é como obter um material de qualidade. Porque nós já comentamos isso aqui no canal, mas sempre vale relembrar, porque na última semana tiveram notícias relacionadas a isso, de como tá o uso de AI generativa, principalmente para publicidade, marketing, inclusive pessoais, está inundando a internet com material de baixa qualidade, conteúdo errado e sem profundidade. Então, tipo, olha, abrir o chat GPT, qualquer um consegue. Agora, abrir ele ou qualquer outro dos concorrentes e fazer uso real que te ajude nas suas tarefas, que aumente a sua produtividade, isso aí é um outro nível, você conseguir trabalhar aí, por exemplo, com engenharia de prompt. Isso aí. Bem, do meu lado, eu queria só colocar duas notícias relativamente. Uma que eu acho que nem tem tanto a ver, mas que eu achei legal, porque só remontando rapidamente ao Microsoft Build, que teve já umas 2, 3 semanas atrás, que foi aquele crazy, aquele frenesi todo lá, né? Que foi GenAI pra lá, GenAI pra cá, Copilot pra tudo quanto é lado, né? Era só Copilot naquela desgraça. Mas eu só queria colocar essa notícia porque ela tem uma certa sinergia com o episódio passado. Que, na minha opinião, a coisa mais sensacional e que vai ser a coisa mais revolucionária que saiu do Microsoft Build da semana passada não foi os anúncios de Copilot, foi o anúncio do Windows 11 ARM. A Microsoft fez uma nova compilação do Windows 11 em ARM com uma camada de tradução de x86 para ARM, da mesma forma que a Apple tem o Rosetta, que roda x86 para ARM nos processadores dela, a Microsoft fez também. Para quem não sabe, isso não é a primeira vez. A Microsoft já tentou fazer o Windows para ARM em 2010, 2011, 2012 com o Windows 8.1 RT. Não é a primeira nem a segunda vez, e antes disso existiram outras tentativas de Windows para ARM também. A diferença é que dessa vez parece que o negócio veio muito bom. Por que eu estou falando isso? Junto com isso, eles anunciaram a Qualcomm anunciou o Snapdragon Elite X e o Snapdragon Elite, que são dois processadores ARM que vieram para notebook e para a box de desenvolvimento, eles chamaram de Dev Kit, que vieram, ao que tudo indica nos benchmarks preliminares que eles liberaram, que esse primeiro Snapdragon Elite X ele é mais potente tanto em single thread quanto multithread do que os M3 da Apple, sendo que ele consome a mesma coisa em termos de watt. Qual é a grande relevância? Está rodando Windows, não está rodando Mac. Então, para quem a gente sabe que isso dá muito mais flexibilidade, me jogue a pedra que vocês quiserem com relação a isso. Segundo, já temos notebooks à venda no Brasil agora usando o Snapdragon Elite X. Já tem um da Lenovo à venda.
ele tem todas as características iguais ou superiores a um MacBook com M3 da vida, 32 GB de RAM, tela, pica das galáxias, etc e tal, blá 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 blá. Qual é a diferença? Ele custa R$10.000. Um MacBook similar custa R$35.000. Então, assim, eu só quero deixar isso aqui. Por quê? Por que eu tô falando isso? A gente estava semana passada falando sobre setups para trabalho. Uhum. Isso é interessante porque a gente tem performance por watt. Eles estão prometendo mais de 20 horas de bateria. Segundo, eles estão vindo com hardware especializado para rodar coisas de AI, machine learning, etc. Mas tem uma coisa que ainda não ficou clara, pelo menos para mim, que eu ainda não consegui entender muito bem, eles estão prometendo que nestas versões do Windows, rodando em ARM, vão ter vários SLMs rodando localmente na máquina, né, que são Small Language Models. Isso é muito interessante, mas ainda, como eu disse, não está claro o que efetivamente elas fazem e qual é a capacidade delas. Mas vamos ver. Então, assim, essa é a notícia que eu queria trazer, a número 1. E a número 2 o Google liberou esta semana, eu acho que foi essa semana, pelo menos foi quando eu vi, um guia de best practices de prompt engineering baseado em pesquisas do Labs Program deles, Workspace Labs Program, onde eles mostram quais são as melhores formas de você conseguir melhores resultados com prompt engineering. Obviamente, né, pelo que eles valorizando o Gemini. E tem umas coisas curiosas. Segundo eles, os melhores prompts, né, para você conseguir são com 21 palavras. Então, assim, se você procurar aí no Google, você procura Google Workspace, Beyond Prompt Part 3, Rethinking Prompt Engineering. Você vai achar. É bem interessante, que eles falam sobre quais são as características, as partes necessárias, quantidade de palavras, a qualidade dos resultados, por aí vai. Bem interessante. Eles mudam um tanto quanto o que a gente tem na nossa cabeça de como funciona, ou não, mas É, é interessante. acho que vocês entenderam. Do meu lado, por hora, é isso. Quem estiver assistindo depois vai notar que a gente deu um desencontro aqui agora, porque provavelmente a internet deu uma tropeçada em relação a quem tá me ouvindo. Aqueles 30 segundos pra ver se o Marcos continua falando. Não, eu voltei. Eu até tava sacaneando o pessoal. Quem tava ouvindo vai notar um desencontro, Sim. mas voltei. Então, gente, essas são as duas notícias que eu queria trazer, que eu achei bem interessante. Eu, E na é real, isso. também tenho uma notícia, tá? Não é uma notícia de que eu fiquei milionário. Fiquem tranquilos, então ainda vou continuar aqui no canal. Porra, eu Tá ia tudo pedir É 100 porque mil você não ia nem emprestado, estar cara. aqui, né? Mas, assim, o que eu acho é uma notícia que, para quem está acompanhando fervorosamente o setor, provavelmente já sabe essa altura, tá? Porque é de mais ou menos de uma semana atrás. Mas, para quem não está acompanhando, para quem aproveita o nosso canal para se atualizar, é bastante relevante, tá? Mas antes de falar da notícia, eu tenho que perguntar aí para os experts, que eu tenho certeza que eles vão dar uma definição bem clara para vocês. Gente, o que é o teste de Turing? Teste de Turing. Esse é legal. Porque a Esse é legal. definição é o teste Bem teórico simples, para bem você básico. dizer se você faz com uma máquina para você conseguir às cegas com o ser humano não conseguir identificar quem é a máquina e quem é o ser humano. Forma. E o teste tradicional ele é feito com pelo menos três pessoas, tá? Para que você não consiga identificar. Mas foi feita uma adaptação desse teste, tá? Recentemente, para que você conseguisse fazer apenas com 2 jogadores, uma máquina e um ser humano, tá? E ele chocou o mundo o resultado porque o ChatGPT-4 foi confundido com o ser humano 54% das vezes. Ou seja, uma em cada 2 vezes as pessoas confundiram, as pessoas não, o resultado do teste foi que houve uma confusão se o ChatGPT era um ser humano ou não. Para vocês Cara, entenderem a importância desse resultado. Pode falar, depois eu concluo. o que eu ia falar é que, inclusive no treinamento sobre IA generativa para leigos ali, né, eu falo sobre o teste de Turing e tem um exemplo muito legal, que tem um programa americano, teve até no Brasil também,
Putz, esqueci agora o nome do programa, mas já eu lembro qual que é o nome do programa. Mas basicamente são pessoas que ficam em salas separadas e elas só conversam através de um chat, né? É um reality show. Você tem que ali decidir quem você vai eliminar, quem que você mais gosta, quem você menos gosta. E Aí o na cara última, manda assim um oi, quer tecer? e nessa última temporada eles incluíram uma inteligência artificial. Como um jogador. E as pessoas precisavam identificar quem que era a inteligência artificial para, obviamente, eliminar ela, né? Ou eliminar um outro jogador como se fosse uma inteligência artificial. E adivinha, a inteligência artificial ganhou. As pessoas eliminaram uma pessoa como se fosse a inteligência artificial. Um exemplo crasso aí de teste de Turing, né? Onde a máquina passa no teste de Turing e uma pessoa não. Então, agora ficou bem claro para todos qual que é a do teste de Turing, né? A teste, esse exemplo que o Aaron deu, foi fantástico. Mas, para vocês entenderem a relevância desse impacto para além de um reality show, tá? De maneira geral, o teste de Turing é a primeira porta que você vai abrir quando você quiser ver se você realmente chegou numa inteligência artificial e onde a máquina está pensando propriamente dito. É a primeiro testezinho, primeira porta que você vai trabalhar, tá? E quando você fala que o ChatGPT superou, se passou por um ser humano 54% das vezes, significa que você está chegando numa maturidade da tecnologia onde, independente se ela é capaz de pensar ou não, ela vai ser cada vez mais confundida com o ser humano. Só para você ter uma ideia, antes dele, o ChatGPT 3,5 tinha se passado por ser humano apenas em 14% das vezes. Um chatbot dos anos 60, chamado Elisa, tinha se passado por um ser humano em 27% das vezes. Mas você nunca tinha tido um resultado tão majoritário quanto esse. Porque, se você pensar na adaptação do teste, o ChatGPT ter se passado por um ser humano 54% das vezes, significa que seres humanos de verdade só foram identificados como seres humanos, tá, em 46% das vezes. Então, agora, nessa realização do teste, em alguns momentos a máquina se passou mais por um ser humano do que um ser humano propriamente dito. O que é um resultado bizarramente violento. Então, aquilo que a gente tem falado de a importância da ética, a importância do bom uso, a importância do você conseguir equilibrar riscos e benefícios da tecnologia, agora se mostra cada vez mais relevante. É por isso que acompanhar esse tipo de notícia se torna extremamente relevante. Tá? Agora, Faz dito um isso tudo, parêntese só um parêntese no final, que é não pensa. Esses trecos não pensam, eles só enganam. Sim, sim. Isso é importante. Pronto, fechado agora, meu parêntese. dito, eles não pensam ainda, tá? Com a Mas, tecnologia atual, do jeito que é feito hoje, eles continuarão sem pensar. Uhum. agora, independente disso tudo, gente, acho que aí a gente entra, então, a gente tem um momento bom para entrar no tema do episódio, né? Qual que é Vai o lá, tema do Antônio. episódio? Vai que o filho é teu. Educação e inteligência artificial. Como utilizar essa química para ter sucesso, tá? Por quê? Por que falar sobre isso antes de mais nada, tá? Meu ponto. A gente está vivendo um momento aqui do setor, não só de AI, mas de dados, de tecnologia como um todo, onde a alfabetização em dados se torna cada vez mais relevante. A alfabetização em AI também, tá? Mas a gente fala isso quando a gente se refere basicamente a jovens adultos, adultos profissionais do mercado de trabalho. Isso não significa que a gente deva ser precoce e já introduzir crianças, ensinar elas a mexer com AI generativa ou utilizar a AI generativa para educá-las. Coloque seu E, filho já desde os 4 anos para assistir os vídeos do Aaron. né? Não, 4 anos é tarde. Se eu colocar ele com 4 anos, o vídeo o canal do Aaron já vai estar bombando. Eu não vou poder nem dizer, não, eu conheci esse cara, gravei podcast com ele. Não tem que ser antes, tem que ser com 1 ano.
Brincadeiras à parte, se a gente se preocupa tanto com a educação e com o uso de AI por parte de adultos e de profissionais, será que deve ser essa a hora da gente pensar em como que vai ter um impacto da inteligência artificial generativa na educação? Ou como educar nossos filhos para esse novo paradigma de uso de inteligência artificial já desde cedo? Eu queria começar então perguntando a opinião do Aaron. Senta pro Aaron. Cara, então, esse é um tópico complexo e, no final das contas, a gente tá olhando do ponto de vista de tecnologia, né, e não como especialistas em educação. Para tudo. Vou fazer igual o João Kleber agora. Para tudo. Tá. Vocês estão escutando de um cara que aprendeu SQL com 2 anos, falando que é complexo. Então escutem o que vem aí, tá? Porque isso aí... O Aaron, quando nasceu, ele já fazia left outer join. Não, cara, você começa fazendo select de select, né, que é fazendo merda. Mas brincadeira Vamos da lá. parte, vai Ó, lá. o É um assunto Aaron complexo. o Aaron é tão foda com a SQL que ele faz drop de tabela na sexta-feira à tarde. Esse aí tem coragem. Aqui tem coragem. Não, mas bora lá, bora lá. Então, o que eu tava falando é que a gente tem que olhar isso do ponto de vista de tecnologia e acaba que, do ponto de vista de educação, a gente vai acabar dando a opinião, porque no final das contas a gente não é especialista nisso, né? Então, acaba sendo opinião, mas quando a gente observa ali, né, empiricamente, vamos dizer assim, e também quando a gente olha para alguns estudos, a gente vê que a tecnologia ela tem um impacto bem forte na educação inicial, né? Então, ela pode ser usada de forma positiva ou de forma negativa, né? Então, uma coisa que a gente já até discutiu aqui, under records, né? Que a gente consegue ver muito claramente o impacto que certos tipos de coisas têm, né, na mente já formada, como por exemplo a nossa, imagina numa mente ainda não formada, né? Então, quando você abre um vídeo no YouTube, quando você acessa um TikTok da vida, alguma coisa dessa natureza, ali você tem uma explosão de informação muito rápida, né? Principalmente para criança, onde você tem ali explosão de cores, sons e iterações e um monte de coisa. Obviamente que aquilo dali vai chamar a atenção da criança e pode atrapalhar o desenvolvimento dela em outros pontos, né? Mesma coisa se você começa, por exemplo, numa idade ali menor, mostrar iterações com a inteligência artificial para essa criança, onde ela consegue ter informação muito rápida, sem que ela tenha dificuldade nenhuma em buscar, né, aquela informação. Isso vai tornar ela muito mais, entre aspas, ali, preguiçosa, porque o caminho mais curto é o melhor. O nosso cérebro ele funciona dessa forma também, né? O nosso cérebro ele busca o caminho mais curto, que é o caminho de menor esforço. Então, se eu apresento essa determinada tecnologia que traz uma facilidade de buscar as coisas, é o que está acontecendo, por exemplo, com o ChatGPT, né? Inclusive, o Google, né, ele incluiu uma possibilidade de você utilizar a linguagem natural, né, de IA generativa para fazer pesquisa. Por quê? Porque as pessoas estão usando o ChatGPT para fazer pesquisa, né? E Fazer um não parêntese, vocês já viram as maravilhas que tem saído desse negócio? As respostas sensacionais. É só um parêntese que não é relevante aqui, né? Mas por quê, né? Porque esse é o caminho mais curto. No final das contas, eu estou usando ali um conhecimento que ela adquiriu, que muitas vezes não é um conhecimento acurado, né? Porque esses modelos eles não são feitos para fazer pesquisa diretamente, principalmente de coisas factuais, né? E atuais. Então, eles não funcionam de forma acurada para isso. Mas as pessoas estão fazendo pesquisa da mesma forma como as pessoas usam o WhatsApp para fazer qualquer coisa, desde transferência bancária até fazer um pedido de comida, né? Então, o caminho mais curto é o caminho mais fácil. Então, se você apresenta isso muito cedo, né, para uma criança, por exemplo, você pode pode prejudicar o processo, vamos dizer assim, né, desse aprendizado. Da mesma forma como é o que a gente já percebe que está acontecendo com a internet, né? É uma coisa que a gente tinha discutido nas semanas anteriores ali, quando a gente era
era criança, né? A gente tinha, basicamente, nosso contato era com televisão. E o nosso contato com televisão, ele não passava de algumas horas, porque o programa que te interessava naquela idade passava em períodos curtos do dia. Né? Então, uma criança de 3 anos de idade, ela não vai se interessar pelo Jornal Nacional, então ela não vai ficar na frente da TV. O ponto é que hoje em dia você tem acesso a essa informação a qualquer momento do dia. Você pode abrir o YouTube e assistir Galinha Pintadinha, Baby Shark o dia inteiro, 24 horas por dia. Então isso dá um acesso a essa informação que faz com que você, né, de fato, fique limitado àquela informação, porque ela, cara, é muito mais divertido você ficar 24 horas assistindo Baby Shark do que ir ler uma historinha né, num livrinho que você tem que imaginar as coisas, né? O ponto que você está destacando, Aaron, eu acho extremamente relevante, que mostra quão importante é você regulamentar tanto a quantidade como a qualidade da interação de uma criança com AI. Mas existe um outro lado da moeda, que é você utilizar AI para te ajudar a educar, tá certo, a sua criança. Exato. E eu acho que esse ponto é tão importante quanto. Por que eu tô comentando isso? Aliás, antes de comentar, né, é muito importante destacar mais uma vez o que o Aaron falou, que olha, nós não somos especialistas. Nós, na verdade, somos aficionados por AI e aí acabamos entendendo um pouquinho do impacto nos diversos setores, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque que AI alucina de vez em quando todo mundo sabe, né? Então assim, mesmo quando você está falando assim, de um pai ou de uma mãe buscando num chat GPT, buscando num Anthropic, buscando num Maritalk, né? Alguma informação sobre como educar seus filhos, você tem que ter um pé atrás naquilo que está sendo gerado como resposta. Tá? Por que você tem que ter esse pé atrás? Porque pode surgir algumas coisas ali que não fazem sentido. Só que da maneira como elas são escritas, elas vão fazer todo o sentido do mundo, principalmente para um pai e para uma mãe de primeira viagem. Eu estou dando um livro que é sobre o que culturas antigas podem nos ajudar na educação dos nossos filhos. E eles falam que educar os filhos nas décadas mais recentes, tá, tem se tornado extremamente difícil, porque devido ao excesso da ocidentalização da educação, né, a gente cada vez mais concentra no pai e na mãe a tarefa principal de educar a sua criança. Coisas que antigamente eram feitas pela família inteira, pela vila inteira. Tanto é que existe um ditado em inglês que fala: é necessário uma vila inteira para educar uma criança. It takes a village, tá certo? Para você conseguir educar uma criança. Agora, hoje em dia não, hoje em tudo é pai e mãe. O pai e a mãe, eles têm que ser a pessoa que briga, a pessoa que brinca, a pessoa que faz sorrir, a pessoa que faz carinho, a pessoa que dá banho, a pessoa que faz tudo, tá? Então, isso torna muito puxado para o pai e para a mãe. Tá? Agora, se antigamente você tinha um benefício de ter a família inteira contribuindo, de ter um grupo grande de pessoas contribuindo, você também tinha o benefício de um conhecimento ser passado de geração após geração por causa disso. Porque o avô, a avó, o bisavó falava: olha, então, não sei se é legal você fazer isso que você fez, porque o impacto pode ser aquele, porque a sua criança vai ficar mimada, porque isso, porque aquilo outro. E hoje em dia se perdeu muito disso. Porque não é meu filho, vou educar da maneira que eu quero. Deixa eu prender ele aqui na minha bolha, tá? E aí, quando você fala de um pai ou de uma mãe de uma primeira viagem, mano, isso pode dar merda muito grande. Justamente por causa da falta de conhecimento passado de geração a geração. E aí, naturalmente, numa época em que a gente está vivendo, onde a sociedade consome muito IA generativa, é normal. Aí a mãe, ele, ó, ChatGPT, vai lá, formula o prompt, faz a pergunta que quer. Mas isso também pode dar uma merda muito grande, gente. Você tem dúvidas? Pesquisa no Google, fala que você está tendo dor de cabeça todo dia, que a dor de cabeça é latejante. No mínimo, uma das respostas que vai aparecer é que você tem câncer no cérebro, né? Então, tem que tomar Isso é muito cuidado. falando de pesquisas clássicas no Google, né? Uhum. O problema de quando você usa um Gen AI da vida é se você colocar uma busca, tipo assim, passar com o carro em cima da cabeça é um tratamento bom para dores de cabeça? Tipo assim, quando você usa educação de reforço, digamos assim, com a IA generativa,
ela acaba tendendo a, tipo, te responder sabe? Tu pega, tem vários exemplos se você procurar disso, né? Eu vou trazer até um ponto que eu até estava conversando essa semana com a minha esposa sobre o problema que eu vejo muito do uso, que eu acho que a gente às vezes até está dando um passo maior do que a perna com relação a isso, né? Que é uma diferença do machine learning clássico que a gente usa versus o que a gente está fazendo com o Gen AI. Machine learning clássico, eu vou explicar por que eu estou chegando nesse ponto. Machine learning clássico não é uma ciência exata, digamos assim, pelo amor de Deus, gente, não me mata que eu vou falar agora. É uma ciência exata, é óbvio, a gente está falando de estatística e matemática, claro que é. Mas o que eu quero dizer? A gente nunca acerta 100%, é isso que eu quero dizer. Então você sempre tem erro, tá? É probabilístico, Quando, né, cara? você sempre tem erro. Então, assim, você. Só que qual é a diferença? Quando você está falando de qualquer tipo de análise estatística, etc., você sabe que você nunca vai acertar 100%, mas a diferença é: você sabe medir o seu erro. E Uhum. você sabe se preparar para o seu erro, e você sabe o que acontece quando você erra. Então, tipo assim, se você tem que dizer, se o teu modelo tem que dizer para você qual é a temperatura prevista para amanhã, cara, a chance de você errar qual é a temperatura de amanhã é de tantos por cento. Aqueles tantos por cento que eu errar, a temperatura que eu chutar errada, o meu erro vai variar entre 20 e 35 graus, sabe? Eu sei o que eu vou errar. Por que eu tô falando isso? Quando a gente tá falando de IA generativa, eu não sei o que ela vai errar. Esse é o meu problema. Eu não faço ideia o que ela vai errar. Tipo, ela pode falar, igual tem uns exemplos rolando muito bons na internet sobre essa busca augmented search do Google with AI. Tipo assim, do cara perguntando, ele fala assim, pular da ponte Golden Gate é um bom tratamento para depressão? E ela dando um parágrafo inteiro explicando sobre como pular da Golden Gate é um bom tratamento eficaz para depressão. Tá vendo? Então, assim, o que a gente chama de alucinação é um erro. Só que a diferença é, contrariando o que a gente normalmente trabalha com machine learning clássico, etc., eu não consigo prever esse erro. Eu sei que ela vai Mas, errar, mas eu não consigo matematicamente dizer o quanto esse erro vai gente, variar, porque ele não é numérico. E isso entra na questão do que você está falando sobre um pai de primeira viagem procurando informação, etc. Eu, Marcos, procurando snippets de programação, quando ele dá uma alucinadinha, eu olho e falo, cara, isso aqui não rodou no meu código, isso aqui não faz sentido, beleza. Agora, se eu sou um pai desesperado querendo informação sobre coisas mais abstratas, e eu não tenho como saber se aquilo está errado ou não, filho, eu vou atrás, eu vou no que ele está falando, eu vou ter que confiar. e, É assim, complicado. gente, para quem tem um pensamento muito concreto e não idealizou, é claro que o Marcos está utilizando um exemplo que é óbvio para todo mundo que isso aqui seria uma estupidez. Só que quando você está trabalhando com ChatGPT ou qualquer outra GenAI, não vai ser tão óbvio assim. Não vai ser tão óbvio assim. Então, tipo, vocês têm que tomar realmente cuidado com o que pode surgir. Até porque o erro ele pode ser muito mais sutil, mas tem um impacto muito maior. Exemplo, tá? Exatamente. Você pode chegar à conclusão de que não dar um remédio para o seu filho é bom porque vai fortalecer o sistema imunológico dele. Ah, não, eu não vou dar um remedinho aqui, apesar dele estar com febre, porque a febre é uma reação do sistema imunológico e com isso eu estou melhorando o sistema imunológico dele no longo prazo. E aí teu filho pode ter uma convulsão por causa de altas temperaturas corporais. Aí, uma coisa que também é importante é aquilo que eu tava falando, que foi a primeira notícia que a gente falou aqui, e talvez isso fique um pouco mais claro do que eu tava falando lá no começo, né? O que o time de interpretabilidade da Anthropic estava fazendo, né, inclusive um dos resultados que eles conseguiram obter é a questão de identificar esse tipo de padrão, por exemplo, de coisas que podem ter um certo viés ou que pode ter um certo impacto, sei lá, saúde humana, por exemplo. Eles conseguem identificar essa região e eles conseguem, internamente ao sistema, inibir
ou dar ganhos para essa característica. Isso significa que eu não estou tratando mais o output, que é o que as empresas fazem hoje. E aí eu consigo contornar esse output via prompt engineering. Né? Tá bom, tipo, eu não quero saber uma coisa que causa dano, eu quero evitar causar esse dano. Né? Então, ele vai... hoje eu consigo contornar isso através de prompt engineering. O que a Anthropic tem feito, né, e ela conseguiu fazer pro Cloud 3 Sonnet, é conseguir inibir isso internamente àquele sistema, que é o que eles colocam ali como diferença, que é uma coisa é eu saber o que é mentira, outra coisa é eu saber mentir e outra coisa é eu mentir. Então hoje eles evitam mentir. Né? O que eles estão fazendo é eu vou inibir ele saber até o que é mentira. Né? Então isso muda completamente ali o impacto. Obviamente, né? Que eu tô falando sobre coisas diferentes aqui, né? Então a gente tá falando de mentira, por exemplo, mas eu poderia falar sobre pular da ponte Golden Gate, por exemplo. Né? Se eu identifico que aquela é uma coisa que traz um dano físico à integridade física, né, humana, e isso ativa neurônios específicos sobre essa característica, eu inibo esse neurônio. Então ele não sabe nem que é possível fazer isso. Né? Então, se eu apresento isso para ele, cara, eu não sei qual que é o resultado disso daí. Né? Eu não sei que isso é uma possibilidade pular da ponte, entendeu? Então, isso traz uma certa controlabilidade para esse modelo muito, muito maior também, E né? entra aí no que você falou, uma coisa que também a gente defende muito aqui, que é modelos mais especializados. Sim, também. Que é, se o modelo não sabe que aquilo existe, ele não pode falar. Então, por Uhum, exemplo, se o modelo nunca teve a concepção disso, ele não poderia sugerir isso. Então, assim, um modelo especializado em falar sobre tratamento de depressão, por exemplo, ele deveria ter apenas no conhecimento dele as coisas específicas para tratamento de depressão, digamos assim. uhum. Então, de forma que uma alucinação dele seria menos, digamos, seria menos pior. Uhum, uhum. Isso é Inclusive, existem empresas que trabalham com esse tipo de modelo, né? Você pega ali a Mistral, ela trabalha aqueles 8x, significa exatamente isso, né? Ela tem modelos menores especialistas, SLMs, né? Isso. Para compor um LLM, e é muito mais fácil controlar um SLM do que um LLM. Quanto menos característica, menor a complexidade, menor essa condição de controlabilidade. Exatamente isso que a Anthropic está fazendo. Por que a Anthropic fez isso no Sonnet e não no Opus, né, que é o maior modelo? Porque quanto menor o modelo, mais fácil de controlar. O Sonnet é o modelo intermediário deles, né? Não é o menor, que é o Haiku, mas é o modelo intermediário. Por quê? Porque eu tenho muito mais parâmetro do modelo grande. Né? Então, se eu consigo criar esses modelos esses SLMs mais especialistas, eu consigo depois construir um LLM que tem mais controlabilidade através dos SLMs, né? Então, isso é bem interessante. Assim, isso não significa, galera, que a gente está dizendo que você não deva utilizar o chat GPT para dar um boom na própria educação, seja sua como jovem adulto ou seja de uma criança. Tem prós e tem contras, tá? Use Por com exemplo, parcimônia. Uhum. use com parcimônia, busque aprender prompts e tudo mais Busque para melhorar a conhecimento. qualidade dos resultados. É, Eu falo isso porque, tipo, eu consigo de cabeça aqui pensar alguns prós de utilizar a IA generativa para melhorar a educação, né? Um deles é literalmente entender, descobrir quem são personalidades que falam conteúdos de qualidade sobre educação, você conseguir uma melhor motivação e envolvimento das crianças, você melhorar o próprio desempenho delas, porque, por exemplo, você pode pegar e passar um conteúdo para o ChatGPT e pedir para ele formular questões de nível simples, médio ou difícil para simular uma prova para o teu filho, porque antigamente os pais pegavam um conteúdo que o filho tinha decorado e ficavam fazendo perguntas e tomando, eles podem agora pedir ajuda ao chat GPT para isso, por exemplo. Tá? Eu Além posso. disso, diga. Não, assim, é porque você falou, me lembrou um negócio aqui. Por exemplo, pegando essa linha do que você falou, tipo, uma coisa que eu, Marcos, vejo muito valor, lembrando minha época de faculdade, por exemplo, até época de colégio, fazendo um paralelo ao como eu uso hoje. Cara, se eu tivesse lá estudando matemática, física,
Eu tenho que resolver aqueles probleminhas que às vezes tu olha aquela equação, aquele um probleminha que você tá assim, cara, eu faço isso. Você joga pra ele e fala, cara, me explica como eu resolvo isso aqui. Me ajuda a entender. Tem o famoso prompt que é maravilhoso, fica essa dica, um prompt maravilhoso. Me explique como se eu tivesse 5 anos de idade. Esse prompt, ó, muito bom. Quando Uhum. você tiver uma dúvida sobre uma pergunta um pouco mais complexa que você não tá conseguindo entender. Então, assim, são coisas menores que funcionam muito bem. Tipo, pô, você tá lá estudando e coisa assim, pô, eu não tô com um professor aqui para me explicar, não tô com alguém aqui que entende. Eu lembrando muito da minha faculdade, quando eu tinha muita dificuldade, cálculo 3, equação ordinária, EDO, né? Equação diferencial ordinária. Porra, se eu tivesse uma ferramenta como essa hoje em dia, para poder perguntar na hora, porque eram coisas assim que ele podia me explicar um conceito ali. E ó, vou falar uma coisa que pode ser polêmica. Os professores que eu tinha eram muito ruins. Muito Não, não é ruins. polêmica, não, Marco. Não, não, eu ia comentar exatamente isso. Tipo, se você parar para pensar, existem excelentes pesquisadores que têm péssima didática, são péssimos professores. Assim como tem excelentes professores que são péssimos pesquisadores. Os caras não produzem conteúdo novo, mas eles são excelentes em pegar o conteúdo produzido e apresentar de uma maneira didática. Então, tipo Uhum. assim, IA generativa tem os seus benefícios. Agora, por outro lado, ela também tem os seus riscos e seus malefícios. Como, por exemplo, se você se basear demais nela, você tem uma experiência educativa para as suas crianças, para os seus filhos, para os adolescentes que estão na sua casa, que não seja humanizada, tá? E aí você acaba ajudando a criar uma pessoa que não tem muita ética e coisas assim, tá? Você, além disso, da experiência desumanizada, você pode criar uma dependência muito forte da tecnologia. Aquela pessoa que, tipo, não, agora ele acha que tem que recorrer ao chat GPT para tudo. E isso não é verdade, gente. Os melhores profissionais, as melhores pessoas que a gente conhece, são aquelas pessoas que, digamos assim, não são quadradas, elas se viram. Elas se viram. Então, tipo assim, tem os seus malefícios, mas também tem os seus benefícios, você tem que tomar cuidado. Isso, claro, sem falar de impacto para o setor educacional como um todo, tá? Uhum. Porque assim como a era dos influenciadores, dos youtubers e por aí veio e influenciou a maneira como as pessoas adquirem conhecimento, tá? E a generativa também vai ter esse impacto. Também vai fazer alguns professores perderem emprego. Provavelmente para outros professores que saibam utilizar a IA generativa, mas num futuro a longo prazo, a gente não pode negar que talvez perca também para a possibilidade de IA, de uma IA dando aula. Então, tipo assim, claro, isso eu penso que muito a longo prazo, mas vão ter impactos no setor. Vão ter impactos na mudança como é feita a dinâmica de aula. Cara, as primeiras aulas que eu dei, e aí falando, Antônio, como professor, tá? Eu tinha que ter interação, mas a minha interação dentro de uma turma de MBA era colocar um aluno para conversar com outros, colocar eles para compartilharem experiência. Hoje isso é pouco. Eu já escutei isso de alunos. Isso é pouco, por quê? Porque se eles quiserem trocar experiência, existem outros ambientes que eles podem fazer isso. Citaram, Uhum. inclusive, fóruns, tá? Citaram conferências e tudo mais. Então, hoje, além de pensar em como fazer os alunos compartilharem a experiência que cada um tem, eu tenho que meio que trazer uma receitinha de bolo dizendo, olha, essa experiência que você está falando é legal, mas isso aí tem um risco, tem uma coisa ruim. E aí explicar qual que é a coisa ruim, para ensinar quais são as best practices, as melhores práticas. Então, assim, vai ter um impacto para a educação como um todo. E Ponto. até adicionando isso daí e voltando ali na parte, só para que fique claro, né? Existem prós e contras, mas hoje, e aí obviamente, né? Isso tem níveis e a forma como isso tem que ser usado. Mas hoje eu vejo que tem muito mais prós do que contras. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Obviamente, que quando você sabe utilizar, né, a ferramenta da forma adequada. E aí, usando esses exemplos que vocês deram, por exemplo, né? Professor. Cara, hoje o professor que utiliza de IA generativa e ele ainda assim não consegue ter o mínimo de didática, cara, ele tá usando muito errado. Porque isso que o Marcos falou, você consegue explicar, cara, eu consigo explicar conceitos complexos de física para uma criança de 5 anos de idade.
Inclusive no treinamento de inteligência artificial para leigos, lá eu fiz um prompt para que o ChatGPT explicasse buracos negros para uma criança de 5 anos de idade. Então, assim, cara, hoje é muito fácil você trazer explicabilidade para assuntos complexos para qualquer pessoa. Então, isso meio que democratiza o conhecimento, a forma como o conhecimento ele é disseminado. E, obviamente, já existiam pessoas que faziam isso. Existiam pessoas que tinham essa capacidade didática. O ponto é que agora você consegue normalizar isso através do uso dessas ferramentas. A outra coisa que eu acho que isso tem um impacto gigantesco, cara. O Marcos tinha comentado, né? Putz, eu queria que eu tivesse esse modelo para me explicar como resolver aquele problema. Até um passo atrás disso, eu consigo fazer com que um modelo desse crie uma história e me coloque dentro dessa história para que eu possa interagir com aquela história e eu aprenda alguma coisa. E aí, Antônio, isso fica uma dica para você, cara. Às vezes você quer contar uma história pro seu filho, você fala, cara, que história que eu vou contar para ele? Eu não sei. Pede pro ChatGPT te enfiar numa história junto com ele dentro do Império Romano. Você vai ensinar pro moleque de 2, 3 anos de idade qual que era a realidade do Império Romano com você e ele dentro da história, entendeu? E ele vai poder interagir e falar, cara, eu quero fazer tal coisa, beleza. Você fala pro ChatGPT que você fez tal coisa dentro daquela história, ele vai continuar a história a partir dali. Então você dá iteração para contar uma história e no final das contas a criança ou a pessoa adulto ele vai ter aprendido uma coisa que na escola seria maçante pra caramba, porque ele estaria debruçado em cima de um livro para aprender sobre o Império Romano, para aprender sobre o buraco negro, para aprender sobre física. E ele aprendeu isso de uma forma natural no meio de uma historinha lá que você contou para ele. Entendeu? Então, isso são coisas que você pode usar. Você não precisa ter, ele não precisa ter interação direta com a ferramenta, né? Se for uma criança, por exemplo, que teria dificuldades em escrever um prompt, fazer uma pergunta, etc. Você pode ser intermediário dele. E se você souber utilizar como adulto, você pode fazer o mesmo, cara. Não é vergonha nenhuma você falar, porra, eu não sei o que é esse assunto. Eu posso perder horas pesquisando na internet, como eu posso enfiar um artigo para esse meu modelo e falar, cara, me cria uma história desse negócio aí, me enfia no meio dessa história para você me explicar como esse negócio funciona. E aí eu vou tomando decisões aqui, você vai me dizer se minha decisão foi boa ou foi ruim, baseada nisso daí. Né? Então, cara, isso E é facilita muito a vida. isso, tá? Não significa que você deva dar acesso direto à IA generativa ao teu filho, Sim. tá? É, não só aquela questão de explosão de cores, de sons, de estímulos que a gente já vinha falando antes e que isso tipo pode realmente prejudicar um pouco o desenvolvimento da criança, porque é viciante, tá? Uhum. Mas eu falo de uma maneira geral como um todo. Você tem que saber regular a quantidade e a qualidade que a criança tem acesso, Sim. justamente para que ela não tenha acesso a conteúdo inapropriado para ela antes da hora, tá? E eu estou comentando isso porque, por exemplo, hoje em dia você já vê em escolas de programação aí que dizem que vão ensinar seu filho a programar com 5 anos. Gente, apesar da brincadeira que eu fiz aqui no início do episódio, dizendo que o Aaron aprendeu SQL com 2 anos, Aaron, Foi com 5, quando foi que com você teve 5. seu Nossa, primeiro computador? Quanto que você teve seu primeiro Cara, computador, cara? 8 anos. 8 anos. Cara, olha, Primeira vez que não foi a primeira vez que brincadeiras eu à tive parte, tá? computador, não. Foi a primeira vez que eu tive interação com o computador. Foi o primeiro computador também, óbvio. Mas foi a primeira vez que eu tive alguma interação com o computador. Ah, mas aí a gente tá junto. É. Comigo, eu acho que comigo foi até antes. Mas vamos lá. Por que que eu fiz essa pergunta que eu acho que é o mais Mas hoje em interessante? dia, só pra botar um parênteses aqui, cara. Hoje em dia, a criança tem interação com o celular, que é pior do que um computador do ponto de vista de impacto, né? Com meses, cara. Tem criança com menos de um ano que Sim, É tem acesso ao isso que eu celular, ia cara. falar. É isso que eu ia falar. exato. Porque, assim, tipo, vocês estão escutando aqui, tá? 2 profissionais que trabalham com ciência de dados, trabalham diretamente com inteligência artificial. 2 profissionais extremamente capacitados. Um deles trabalha para uma empresa que mandou ele até para o outro lado do mundo, tá? Enops. O cara literalmente entende pra caralho disso. O cara tá automatizando a casa dele por conta própria, tá? Utilizando também inteligência artificial, sim, mas utilizando o conhecimento. Só que ele não aprendeu a mexer no celular com 1, 2, 3 meses. Ele teve as primeiras interações com 6, 7 anos. O outro, cara, trabalha com o mercado mexicano e americano por uma grande empresa de consultoria, no caso a IBM,
tá? Literalmente, já desenvolvi projeto com os dois, tem uma abordagem fantástica em termos de ciência de dados, são muito capacitados, e a primeira interação dele com o computador foi com 8 anos. Então, você não deve literalmente, não, mas eu quero que meu filho seja preparado para o futuro. Aí chega a criança com, não, toma aí o ChatGPT, se vira. Não é assim, cara. Não é assim. Calma lá, segura esse arreio aí, não solta esse cavalo para correr na campina, não. Vai com calma. Eu acho que é o que você falou também mais cedo, que é a questão de criar. Ai, qual é a palavra que você usou? Criar. Ô, caceta. É Não, quando você não cria quero tirar falta. caceta, não, obrigado. Quando você cria falta, você não deixa ter muito. Ai, me sumiu Se a você vai palavra. criar uma certa escassez para regular a Escassez, qualidade. porque quando você tem o celular, ele tá no teu bolso. Você tem ele o tempo inteiro. Então, assim, você não tem o não. Porque, assim, quando a gente era criança e a gente usava um computador, mesmo que eu estivesse na rua e eu chorasse e falasse, eu quero um computador. Cara, filho, não tá aqui, ele tá lá. Uhum. Sabe? Eu não posso tirar do bolso para você usar, ele tá lá em casa. Sabe? Não tem o que fazer. Sim. Você pode rolar na rua, espernear. Ele não está aqui. O Uhum. celular não, ele está aqui. A criança olha e sabe, ele tá ali no bolso. Ele tá olhando, ele tá ali no bolso, né? Então, assim, ele não tem escassez, digamos assim. Sim. É aquilo que eu tinha falado Então, até no começo lá, né, cara? Tipo, isso, foi você que falou então o negócio da escassez. Eu sei que alguns de vocês falou esse negócio da escassez, né? que na época Que se é eu você quisesse assistir não Power Ranger, saturar, né? né? Eu tinha que assistir Power Ranger 20 minutos do dia. Hoje, se eu quiser assistir Baby Shark, eu assisto 8 horas por dia. Ou 16. E mais do que a escassez em si, que eu acho que a escassez é relevante, é também você fazer uma curadoria, tá certo? Da qualidade que é entregue. O que é muito mais difícil, tá? Quando você fala de uma IA generativa, do que de um desenho. Porque, cara, convenhamos, os pais não precisavam assistir 3, 4, 5 episódios de um Dragon Ball, de um Pokémon da vida, para saber o nível de qualidade que tinha o desenho, porque o episódio era assim, basicamente a mesma. Qual que era o episódio? Pega um Pokémon da vida, tá? Um episódio de Pokémon da vida. Era alguém da equipe Rocket fazendo merda, tá? E eles tinham que simplesmente resolver a merda, e nesse ponto eles achavam um Pokémon muito interessante e desenvolviam um arco à parte ali com aquele Pokémon, onde ou ele era capturado, ou eles viravam amigos, o Pokémon ia embora e eles iam embora. Pronto, acabou. Era esse o episódio, tá? Então, tipo assim, era uma coisa meio que sempre mais do mesmo. Agora, uma IA generativa depende muito do input que você vai dar para ela. Então, tipo assim, tem que ter a escassez? Sim, tem que ter a escassez. Porque a escassez te ensina o poder do não, te ensina diversas outras coisas. Agora, por outro lado, tá? Tem que ter também um gerenciamento da qualidade. Tá? Você tem que ter um gerenciamento. Hoje, tanto é que você tem um YouTube for Kids. Tipo, os pais pagam para poderem regulamentar o que o filho vai conseguir assistir. Para saber tudo que o filho está assistindo. Ponto. Então, será que não deveria ser o caso da gente pensar uma IA generativa para crianças? Cara, assim, eu tenho, só até pra fechar um ponto que eu queria comentar. Primeiro, eu acho que a gente tá em fases diferentes da tecnologia como um todo versus a IA generativa. Por que eu digo isso, né? As pessoas ainda estão tentando descobrir o que a IA generativa faz, onde ela vai chegar, né? Obviamente que a gente já tem isso, né? A gente já sabe isso, mas a maior parte das pessoas não sabe nem como utilizar, né? Então, assim, eu acho que a gente tá um passo diferente da tecnologia como um todo, porque a tecnologia como um todo, de fato, eu tenho que ter essa preocupação com as crianças, por exemplo. Do ponto de vista de IA generativa, cara, assim, de verdade, a pessoa que pega um celular ali, que é o que a maior parte das crianças hoje tem acesso, né? Não é computador, não é notebook, o acesso que ela tem é um celular, ela não vai abrir um chat GPT para ver qualquer coisa, né? Eu acho que isso está muito mais ligado, talvez, ao adolescente, por exemplo, a buscar caminhos mais curtos para resolver problemas que ele acha que é chato, que ele não quer resolver. Então, vou lá, abro o chat GPT, copio tudo que ele falou, não vou nem ler e vou colar na minha pesquisa.
né? Então, acho que isso tem muito mais impacto nessa fase. Do ponto de vista de fase inicial, eu vejo mais com olhares positivos quando é bem utilizado pelos pais para trazer a informação e trazer técnicas diferentes em como educar o filho, por exemplo. É aquilo que eu estava comentando. Cara, a forma como contar uma história, a forma como trazer uma informação de uma forma diferente que eu não sei fazer, né? Então isso é uma forma de... seria um pró, né? O que talvez a gente tenha que ter mais preocupação do ponto de vista de educação com IA generativa hoje são com adolescentes e adultos, né? Que, na final das contas, a gente é meio... O nosso aprendizado, ele é um aprendizado meio ganancioso, né? Vamos dizer assim. Então a gente quer a informação mais rápida e mais fácil, independente da qualidade dela. E a gente vê isso, que é a forma como as pessoas utilizam o WhatsApp para se atualizar, cara. A fake news, por exemplo, ficou tão popular por isso. Por quê? Porque eu não tenho a vontade de abrir a internet e pesquisar pelos principais meios de comunicação de espectros políticos diferentes, né? Qual que é o ponto de vista, qual que são as informações coletadas. Eu abro um grupo do WhatsApp, eu tenho lá uma informação, eu assumo aquilo como verdade e sigo o jogo. O ChatGPT ele só potencializa isso, porque eu posso pesquisar coisas sobre qualquer assunto, eu assumo aquilo que é do meu espectro político e sigo o jogo, né? Então isso é muito mais preocupante do que eu diria ali a educação nessa primeira idade, né? Porque pela essa nossa ânsia de informação, busca pela informação de forma gananciosa, né? O que eu digo de gananciosa? O caminho mais curto, que gera menos esforço, é melhor para mim, porque, pô, eu não tive esforço nenhum, eu só abri aqui, pesquisei, sou o detentor de todo o conhecimento do mundo, de uma forma simples e rápida, né? Então, E esse é tem o também princípio, né, que a gente tem aí do ponto de vista de educação, né? e o lado do reforço, né? A gente tem a tendência de gostar de, de ter um reforço positivo para as coisas que a gente gosta, digamos Sim, assim. coisas que reforçam a Não nossa bolha, né? necessariamente as coisas certas. Sim. E é o Então, que o isso também WhatsApp pode ser um problema. potencializou, né? Porque eu entro num grupo de pessoas que têm a mesma visão que eu, da mesma bolha que eu, do mesmo espectro político que eu. Tudo que ela fala é aquilo que eu gosto de ouvir, Não só o né? WhatsApp, todas as redes sociais. Sim, sim. Tudo. YouTube, Facebook, Viés do algoritmo, Instagram. gente. Viés do algoritmo. Exatamente. A própria rede social favorece isso. Sim. Exatamente. Isso é um outro assunto muito complexo. Uhum. Muito complexo. Exatamente. Muito longo que vale um episódio inteiro. Com Concordo, certeza, com concordo. certeza. Mas assim, até um sum up de tudo que a gente falou até agora, tá? Sim, você pode utilizar a IA generativa para ajudar a educar o seu filho, Cara, mas Antônio, desculpa. Eu não diria nem pode, cara. Você deveria, tá? Por que eu digo mas deveria? Porque com muita calma. Muita calma nessa hora, com sabe? Não cuidado vá da forma assumir tudo que correta, ela né? te devolve como, olha, faça isso ou faça aquilo. Sim. Antes de mais nada, seja sempre bem acompanhado por um especialista do setor. Não Uhum. fique achando que o ChatGPT pode ser o novo pediatra do seu filho só porque você não concorda com os pediatras do seu filho e já trocou de pediatra 8 vezes, sabe? Não, excelente ponto. É o que eu tava falando, né? É usar para educação. E aí, quando eu digo educação, usar como meio, né? Como ferramenta de educação para te auxiliar com as coisas. Mas, cara, nunca use ChatGPT em hipótese nenhuma como médico para pegar informações sobre saúde, pegar informações sobre o que você deve ou não fazer sobre uma determinada coisa. Nem usar a internet para isso, cara, de verdade, assim. Se você deve ou não fazer uma determinada coisa para tratar um. Cara, isso. Eu acho que, assim, são pontos que, inclusive, eu acho que existem até algumas regulamentações de Ministério da Saúde, coisas que você pode ter em internet ou que você pode utilizar como meio. Obviamente que tem a informação lá, mas os meios mais sérios nem podem compartilhar isso. E eu diria o mesmo para GenAI, cara. Não use isso para se diagnosticar, para se tratar e etc, né? Sabe
Mas vou fazer um parênteses de um uso que eu já fiz, que eu achei interessante, mas deixa eu colocar um parêntese enorme. Não foi para fazer um diagnóstico, não foi nada. Foi o mesmo uso que eu vou também dar um outro exemplo, que é, eu fiz um exame, tipo exame de imagem, etc. Aí vem o laudo. Aí vem aquele laudo gigante, com aquele monte de palavra que você não entende bem, né? Aí o que eu fiz? Obviamente eu tinha consulta de retorno marcada com o médico, porque obviamente eu vou levar no médico para ele ver. Mas nesse meio tempo eu falei, deixa eu tentar entender isso aqui. Copiei, colei no chat GPT, falei, dei um prompt e falei, você é um especialista em análise de exames de imagem, blá 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 blá. Por favor, interprete este resultado para um leigo e me dê e me diga se existe algum fator relevante aqui, basicamente. E ele fez. Tipo assim, eu não queria que ele me desse um diagnóstico. Eu só queria que ele interpretasse o que estava escrito ali em uma linguagem mais fácil, né? Uhum. E foi legal, porque ele me deu, e aí eu fui puxando, tipo, isso aqui então você tá me dizendo do XYZ, tá? Aí eu fui perguntando, baseado em histórico de pesquisas, etc., para pessoas na idade tal, para sexo tal, YZ, isso representa que tipo de risco? Obviamente, eu tomei alguma decisão séria baseado nisso? Claro que não, né? Mas Então, foi um a até mais ali, né? Para ter uma até um ideia. passo além, Marcos, até um Deixa eu só passo rapidinho, além. só finalizar, porque eu tenho um exemplo muito bom de delírio. Eu comecei a fazer isso, né? Começou muito bem e eu comecei a pesquisar, conversar com ele, assim, perguntando coisas bem objetivas, tipo, olha, você tá me falando que tem algo XYZ aqui, um sintoma tal que foi identificado. E aí eu perguntei uma coisa muito assim, objetiva. Baseado no meu perfil de ser um homem de X idade, com isso aqui identificado, olhando pesquisas prévias, blá, 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 o que que eu devo esperar? Sabe? Uma pergunta bem objetiva. Ele me deu, cara, um textão lindo, com o embasamento, referência, os cacete, tudo, porra, certinho. Aí eu, cara, que sensacional. Joguei as referências no Google, tudo era fake. E aí, assim, o que eu ia dizer é o seguinte: até mesmo para reforçar o ponto que você está falando, você pode utilizar para conseguir dialogar melhor, tá certo, com o seu médico. Porque assim como você tem um professor que pode não ter uma didática muito boa, tem médicos também que eles não conseguem explicar de uma maneira, digamos, humana para o paciente o que ele tem. Então, você pode até mesmo depois que teve a sua consulta e tudo mais, você pesquisar um pouco e numa segunda consulta levar e conversar com seu médico, ou pode usar o chat GPT para conseguir ajuda para expressar quais são os seus receios, qual que é o que você teme como risco e tudo mais. Então, assim, é possível, mas nesse caso eu acho que tem um ditado brasileiro que vale muito bem, que é o seguinte: cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Então, confiante no especialista. Exatamente. Aí só para fechar, outra coisa que eu uso também é tipo assim, processo trabalhista, coisas legais. Chega o advogado e fala, cara, um outro português que você não entende. Eu literalmente tenho uma conversa minha salva no chat GPT, cujo prompt dele é: você é uma persona que traduz juridiquês para português normal. Esse foi o prompt que eu dei para ele. Eu colo juridiquês que advogado manda para mim e ele me devolve português normal. Ponto. Porque eu não consigo. Porque assim, aí eu viro pro advogado, às vezes estou tratando com o advogado, ele fala lá um textão, eu falo, tá, o que isso significa? Aí, às vezes o advogado ele responde, cara, tipo, como se fosse um negócio óbvio que eu deveria saber. Eu fico, próxima vez que E me nem perguntar coisa de sempre computador também, eu vou responder a mesma coisa. Porra. Como assim você não sabe? Como É. assim você não sabe? Qual é o Como assim nível da você não programação sabe que você que está o aprendendo? IPC do processador, baseado no clock, vezes com o TDP do processador, etc. Como que você não sabe isso? Que absurdo!
Eu não vou responder isso, você tem que saber. Porra. Aí depois não Eu sabe uso. por que seu computador não liga. Acha que tirar da É. tomada e colocar de volta funciona. Aí depois me manda, aí depois pergunta, aí depois pede ajuda pra salvar um arquivo em PDF. Pergunta pro ChatGPT. A vingança. A volta dos que não foram, a vingança. Meu Deus do céu. Mas é isso, gente. É assim, é óbvio que, mais uma vez, vale repetir. A gente nós não somos especialistas em educação, mas a gente, como apaixonados por AI, nós conseguimos ver bastante dos benefícios, bastante dos riscos, mas assim, sempre é importante você chegar e contar ali com o apoio de um especialista. Tá? Nem que seja, tá, um especialista que você já que saiba um pouco de AI também e possa te ajudar a interagir com isso. Com a loja do chat GPTs, eu já vi GPT que é de pediatra. Eu já vi GPT que é de advogado. Então, tipo, você pode sim buscar uma coisa mais propícia até mesmo para a educação, né? Então, só também cuidado. A regra básica é não acredite cegamente em nada, tenha discernimento. Porque você vai se dar mal para qualquer um dos lados que você correr. Lembre-se que GenAI é baseado no que os seres humanos produziram, então vai ter Não sempre o mais, viés. não mais, Marcos, não mais. Agora é baseado no que os seres humanos produziram, mas é baseado também em conteúdo de baixa qualidade que está inundando a internet por causa do mau uso de GenAI. Aí vai, aí a qualidade vai. Então, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Tome muito cuidado. Você pode utilizar? Claro que pode. Se você utilizar da maneira correta, vai ter benefícios, com certeza, mas muita calma. A minha dica sumarizada disso tudo, que vai valer para qualquer assunto, é: quanto menor o escopo da pergunta, melhor. Quanto menos você fizer ele pensar, melhor. Pelo menos é a minha concepção, é a minha experiência, é a minha vivência desse negócio. É direto ao ponto, escopo pequeno, perguntas com respostas objetivas. Sabe? Pensa binário. Quanto mais a tua resposta puder ser dada com sim ou não, melhor. Quanto mais técnica a tua resposta for e menos criativa a tua pergunta for exigir ser, melhor. Então isso vai valer para tudo, vai valer para educação. Se você estiver querendo aprender, show. E isso é importante, galera, até mesmo porque já existem escolas aí que literalmente estão investindo em mudar a educação do seu filho. Existe escola que fala que vai ensinar oratória para o teu filho a partir de 5 anos, que vai ensinar programação para o teu filho a partir de 5 anos, sabe? Então, disso para dar um pulo para ensinar em GenAI para o seu filho com 5 anos, é muito. Então, cuidado. A escassez é importante, você controlar a quantidade e a qualidade é importante. E, tipo assim, nesse ponto também, gente, eu comecei a falar e não me fugiu. Mentira, estou enrolando vocês, pessoal. Não, na verdade a gente até excedeu o nosso tempo. Já? Nossa, às vezes eu me desligo assim, passa tão rápido. E olha que a gente nem arranhou a superfície, tá? Porque quando fala de educação de AI... Porque tem uma outra... A gente falando de educação, tem uma outra treta muito grande rolando, que essa treta tá rolando muito na parte de educação superior, que é a questão dos supostamente da galera usando GenAI para fazer textos, e do outro lado, empresas criando produtos que supostamente identificam textos gerados por GenAI. Então, assim, isso por si só é uma treta enorme que tá rolando. E, assim, cara, eu não sei o que a pessoa vai falar, mas não dá para identificar texto criado por AI. Até uma técnica, né, usada durante o treinamento, cara, que é os GANs, né?
que é as Generative Adversarial Networks. Durante o próprio treinamento desses modelos, né, eles usam técnicas para enganar próprios modelos de identificação. Então, durante o aprendizado dele, ele já aprende a fazer isso. Então, usar mecanismos para identificar, você está usando a pior coisa possível para identificar o erro, porque ele aprendeu justamente a enganar esse tipo de modelo. Então, ele não aprende a enganar humanos, ele aprende a enganar modelos. Então, durante o aprendizado dele, ele já aprende a fazer isso. Então, assim, cara, a chance de dar merda... Calma aí. Vai lá. Essa treta é muito linda, mas eu digo que é errado o que vocês estão comentando, porque eu acho que falta o ainda, né? A palavra ainda na frase. Porque a própria OpenAI, e eu lembro que eu falei disso uma notícia uns 2 ou 3 episódios atrás, ela se comprometeu a lançar um selo que iria no metadado, tá certo, do arquivo produzido, e aí esse selo seria utilizado para identificar se o conteúdo foi gerado por inteligência. Cara, mas se você consegue fazer isso para imagem, você consegue fazer isso para outros. Não consegue. O texto, eu posso ler o texto e redigitar ele. Não tem como vir metadado nisso. Sim, É o que eu estou falando. Para imagem você consegue. Até consegue, ainda assim é meio complexo isso. Para texto, não tem. Isso é meio controverso para muita gente achar, mas essa história que a galera fica falando que tem ferramenta que identifica se o texto foi gerado por IA é falácia. Não identifica. Todos esses índices que dizem que identifica se o texto foi gerado por IA são fake. Isso é só pra dar merda. Inclusive para imagem, vídeo, tem... Depois eu posso até compartilhar com vocês aqui um vídeo falando sobre isso, mas um único pixel de uma imagem já pode servir como watermark para identificação de conteúdo gerado por inteligência artificial, né? Porque existem redes neurais que são sensíveis a esse pixel especificamente, que vai deformar toda a condição da imagem. Agora, de fato, para texto, cara, eu acho que esse tipo de mecanismo ele é completamente tendencioso, as empresas sabem disso e elas acabam vendendo como uma ferramenta dinheiro, né? E que geralmente a ferramenta por trás ele tem um próprio GPT, né, com um prompt específico para tentar identificar esse tipo de padrão, mas é o que eu tô falando. Esses modelos, durante o treinamento deles, eles já são treinados para enganar, entre aspas, né, outro modelo, né? Então, eu acho a assim, chance... vamos lá, se você consegue fazer para imagem, você consegue fazer para vídeo, para áudio, para PDFs, para tudo isso. Então aí a gente não gera PDF. Se você gera um arquivo que tem um binário por trás, beleza, você até pode embedar um metadado, que por si só, inerentemente, pode ser manipulado. Texto, não. Texto, eu posso olhar para o lado e redigitar do outro. Morreu aí. Calma. O que eu ia falar é o seguinte, existem mecanismos, tá, que você pode utilizar para driblar isso. Agora, independente do mecanismo que você utilizar, por exemplo, você pode gerar um grande repositório de dados, tá? Que só a própria OpenAI teria de todos os resultados que ela gerou, e que ela pode fazer uma busca ali se um texto anterior já passou por ali. Mas não importa. Mas agora, aí, beleza. Aí só porque a OpenAI gerou um texto uma vez, qualquer outro ser humano do planeta que um dia, por acaso, digitou a mesma coisa vai flegar como gerado por AI. Não, cara. Não pode. Por isso que eu falo, isso não funciona, isso é uma falácia. Tem um exemplo crasso, maravilhoso, que aconteceu, acho que foi ano passado, que o maluco entregou o trabalho dele, acho que era de pós-doc, um negócio assim, e flegaram um negócio gerado por IA. Não era. Aí o cara questionou. Eles falaram, não, o teu foi gerado, o software tá dando que foi gerado, você que tem que provar. Aí o cara, em vez dele ter o trabalho de provar, porque o professor estava sendo petulante, ele pegou a tese do professor dele que estava publicada e jogou a tese do professor dele no software que identificava se era gerado por IA.
flegou que a tese do professor dele era gerada por IA. Esse é meu Até, ponto. até porque no final das contas, esses modelos eles são treinados com informação, né? Então, Feita pela gente. exato. São Então, assim, palavras, não dá, cara. informação do passado, você pegar, por exemplo, um livro, né, que foi gerado ali, foi escrito por um humano, que foi usado para o treinamento, muitas vezes esse modelo ele responde parágrafos inteiros que são muito semelhantes àquela informação. Né? Então, você acaba, de fato, flegando ali itens como, não como verdadeiros, né? Na verdade, são falsos e vice-versa. Né? E esse é o grande ponto ali das redes neurais GANs, né? Então, por isso que eu digo, da forma como ele é treinado hoje, da forma como o processo inteiro ele é feito, esse é um tipo de mecanismo que é muito fraco. Quando a gente estava falando com o GPT-3, talvez isso funcionasse bem, porque a qualidade do conteúdo gerado era muito limitada a pequenas frases. Né? Agora, quando a gente está falando da complexidade que a gente tem, por exemplo, no GPT-4, no Claude 3, no Gemini, o nível de capacidade ali de identificar esse tipo de informação hoje, pelo menos com as tecnologias que a gente tem hoje, é muito ruim. E aí acontece o que aconteceu ali no teste de Turing que você comentou no início, Antônio. Você acaba flegando mais conteúdo humano como sendo falso do que conteúdo falso como sendo humano. Né? E aí não compensa a utilização desse tipo de ferramenta, né? Você vai pegar, cara. Aí você vai pegar pessoa que não escreve 100% bem. Você vai. Cara, porque assim, você tem 8 bilhões de pessoas no planeta. Você vai ter infinitas formas que as pessoas escrevem. Um exemplo disso, cara, é Não tem que, como. por exemplo, conteúdo. Inclusive, isso é gerado para treinamento, isso tem sido um problema, né? Porque boa parte da informação que ela é consumida por esses modelos está em inglês, mas a grande maioria não foi gerado por pessoas que são nativas do inglês. E isso é muito bizarro, porque assim, às vezes você acaba pegando erros de inglês do modelo, mas não é porque o modelo ele é ruim. É que as informações que foram usadas para treinar o modelo é de um brasileiro, é de um indiano, é de um chinês. E o contexto, a sintaxe de escrita nossa, que, cara, eu posso ser estupidamente fluente em inglês. Eu nunca vou escrever igual um nativo, a não ser que eu tenha aprendido a escrever lá. Né? Ou seja, eu tenho ali feito toda a gramática do inglês, os vícios de linguagem do inglês, conhecido termos, né? Às vezes você pega tradução de modelos que são excelentes em tradução e você vai ver tem caramba, me fugiu agora, mas tipo uma gíria, né? Vamos dizer assim, que quando você traduz ao pé da letra não faz sentido nenhum. Né? É. Um exemplo que eu vi disso, que eu achei, tipo, puta, eu achei muito engraçado é que pra quem assiste o UFC aí, né, o José Aldo, ele fez a última luta do UFC dele há 2 ou 3 semanas atrás, e teve um tradutor, né, e aí ele falou pro tradutor em português, porque ele não sabe falar inglês, e ele falou pro tradutor que ele tava fazendo como se ele tivesse tomado um golpe muito forte, né, pro adversário dele achar que ele tá ali fraco pra ir pra cima e ele dá um contragolpe, né? E aí ele usou o termo lá, tô me fingindo de morto do coveiro, né? E aí o tradutor não sabia um termo em inglês e usou exatamente a tradução literal ali desse termo. Né? E imagine o contrário também. E aí, tipo, o entrevistador ficou, cara, o que você quer dizer com isso, né? Tipo, porra, isso soou meio estranho. O que você quer com coveiro, entendeu? Não faz sentido nenhum o que você tá falando. Mas por quê? Porque ele não conseguiu fazer essa tradução, né? De uma gíria de português, de um vício de linguagem de português, para um outro termo em inglês que significa a mesma coisa. Ele fez uma tradução literal ali. E isso acontece com esses modelos. Às vezes eu estou usando uma terminologia que em português faz total sentido, eu fiz uma tradução em inglês que, pô, faz sentido. Digito, escrevo todo esse texto, uso para treinar meu modelo, e aí depois fica aparecendo uma simples tradução porca, né? Mas na verdade foi eu mesmo que criei ali essa tradução. Então, são coisas que acontecem e que dificulta ainda mais a identificação de um conteúdo gerado por um humano que simplesmente não é nativo, ou que não é muito bom com aquela linguagem, né, versus um modelo. Né? Mas é isso, meu povo. Fechando por aqui, deixando essas pitadas. Encerrando por aqui o episódio 17. Comenta aí pra gente se vocês gostaram
desse tipo de episódio, onde a gente fala dos impactos de IA em algum tipo de setor ou segmento. Se você gostaria de saber do impacto em algum setor ou segmento específico, que aí a gente pode pegar, fazer uma pesquisa, trazer aqui informações para vocês do que a gente acredita, tá? E sigamos juntos. O importante é a gente gerar um conteúdo de qualidade para vocês e ajudar aí a disseminar o conteúdo de IA para o mundo, porque isso vai mudar a sociedade. É o like, share and subscribe. Yeah! Comenta, Valeu, galera. curte e compartilha aí pra gente. Ativa o sininho, né? Importante, cara. Esse é o Valeu, mais gente. importante. E antes de encerrar, sobre o curtir, compartilhar, comentar, de fato isso é super importante porque no final das contas o YouTube entende que as interações das pessoas que estão assistindo são mais importantes do que permanecer no vídeo. Tá? Então essas interações de comentar, de curtir, faz com que o algoritmo do YouTube entregue para mais pessoas. Né? Então, mais importante até do que compartilhar, é só curtir e compartilhar, que o próprio algoritmo do YouTube vai se virar e vai entregar para as pessoas certas. Né? Às vezes você compartilha e entrega para a pessoa errada, você vai compartilhar aí no grupo do WhatsApp da sua família, sua mãe e seu pai não vai querer esse tipo de conteúdo, mas quando você curte, compartilha, e você é uma pessoa que consome conteúdos semelhantes aos nossos, vai ser entregue esse conteúdo para a pessoa correta. Então, mais importante do que tudo, curta, compartilhe e comente. Né? É super importante pra gente. Valeu! Falou, galera. Um abraço para todos.